continuação ao nosso episódio passado, Padre, em que nós estávamos falando sobre o caderno de oração, o terceiro caderno de oração, a oração de Jesus, escrita por Juan Lopes Vergara. Ele traz uma série de passagens bíblicas que a gente vê isso muito na liturgia. Até quando comecei a ler, me recordei muito da minha época da catequese, que são as passagens mais importantes, né, de Jesus. E uma passagem aqui que acho que é muito cara a todos e que todos conhecem é a passagem do filho pródigo. O que teologicamente isso tem a nos ensinar, esta passagem tem a nos ensinar? Acho que um dos diferenciais da gente pensar essa parábola é pensar a partir do centro, não a partir do filho mais novo, filho mais velho apenas, mas a partir do Pai, que é misericordioso. E Jesus sempre nos aponta para o Pai, sempre faz a vontade do Pai. E aqui a gente pode pensar os dois caminhos do Salmo primeiro, podemos pensar em Caim e Abel, podemos pensar sempre nesses personagens que nos mostram a nossa liberdade. E aí se mostra a liberdade do filho mais novo, que abandona a casa do pai, vai viver sua vida, vai viver conforme o seu coração determina. E o filho mais velho diz que ele gasta tudo com prostitutas, ou seja, com a infidelidade, com o adultério, com as coisas do mundo, vira as costas para o pai. O filho mais velho, pelo contrário, é aquele que está com o pai, mas não ousa viver em comunhão com o pai. E reclama quando chega o filho mais novo, porque o pai faz festa com esse filho que esbanja tudo no mundo com as prostitutas. E diz: Eu nunca recebi um cabrito para festejar com meus amigos. Estando na casa do pai, vive como se não estivesse, vive longe do pai. E veja aí que a paga para esse filho mais velho é apenas um cabrito. E às vezes nós caímos também nessa mesquinharia de viver de tão pouco, de querer tão pouco. Não, nós precisamos, como filho mais novo, como filho mais velho, olhar para o Pai e querer viver do centro, viver daquilo que é o tudo. Ou seja, Jesus nos ensina tudo, nos ensina isso, a buscar o tudo, a buscar as coisas do alto. Portanto, essa parábola é muito importante para nos mostrar o quanto é importante buscar a casa do Pai, estar diante do Pai e viver em comunhão com o Pai. O Pai, por outro lado, nos acolhe sempre como filhos pródigos. Apesar do nosso pecado, ele não dá uma lição de moral, ele não pune, não castiga, mas abraça, dá vestes novas, coloca anel no dedo, faz festa. Não significa que Deus seja um paternalista, não significa que Deus não faça justiça, mas veja que pela justiça, pela vida justa, Deus nos chama à misericórdia, nos chama ao amor, nos chama à festa. E, portanto, nos chama aquilo que nosso coração tem que desejar mesmo, que essa festa do céu é estar nos braços do Pai. É interessante, porque toda vez que eu escuto a parábola do filho pródigo, todos olham somente para o filho que saiu e não para este que ficou. Que tem muito a nos dizer, né, Padre? Esta vivência de porque digo que estou perto de Deus, porque participo, vamos supor, das missas todos os domingos, e isso já é o suficiente. E é uma entrega de coração no final das contas, né? É essa entrega Uhum. de eu pertenço realmente ao Pai. Até, Até até Marina, a gente podia pensar aqui o filho mais velho como o povo judeu, que não aceita Jesus, né? com E certeza. os pagãos que se abrem a Jesus, né? Então, todos aqueles que se abrem a Jesus não têm a atitude desse filho mais velho, mas têm a atitude deste filho mais jovem, que, embora vivendo a sua juventude, embora tendo tudo à disposição, aprende a escolher aquilo que é essencial, aquilo que de fato lhe constrói. Padre, uma outra passagem que me chamou a atenção neste livro aqui de Vergara é a passagem da profissão de fé de Pedro, em que Jesus pede: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és Cristo, o Filho de Deus.
E a partir daí, Jesus dá um novo nome, né? Ele dá um novo nome a Pedro. Tu és Pedro, né? E sobre esta pedra construirás a minha igreja. Isso tem, acho, uma profundidade muito grande, né? Essa entrega de Pedro e este reconhecimento de Jesus. Essa nova identidade, quem sabe, de Pedro. O que o Senhor pode nos falar desta passagem? De fato, aí nesse diálogo entre Pedro e Jesus, a gente tem um evento teológico muito importante, né? A gente, inclusive, vai chamar Pedro daquele que tem o primado, né? Entre os demais apóstolos, Pedro tem um primado. Pedro tem aqui uma ousadia, né? E Jesus elogia Pedro porque responde não segundo a sua inteligência, não segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E aqui não se muda somente o nome, mas se muda a identidade, se muda o coração. E veja que esse reconhecimento de Pedro, mesmo na sua imperfeição, mesmo na sua debilidade, ou seja, é Deus falando a partir de Pedro, né? E Pedro aqui se colocando à disposição, porque é o mesmo Pedro que depois vai negar Jesus, vai fazer essa profissão de fé belíssima. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E portanto aqui Pedro reconhece a essência, a substância deste homem, Jesus de Nazaré, que é também o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja que isso também acontece depois com Paulo. De Saulo se torna Paulo. Mas depois desse encontro com Jesus, também sua identidade, o seu olhar, a sua missão muda completamente. E na oração, quando nós nos encontramos com o verdadeiro Cristo da fé, o nosso coração muda, o nosso olhar muda. Nós já não somos mais os mesmos. E aqui eu queria citar um terceiro personagem, que é o próprio demônio. O demônio diz a Jesus: eu sei quem tu és o Messias, o Filho de Deus. Porém, diferente de Saulo, diferente de Pedro, diferente de nós, que temos a capacidade de seguir Jesus, queremos seguir Jesus, amamos Jesus, dobramos os nossos joelhos em oração, em adoração diante de Jesus, o demônio é incapaz disto. É incapaz. E o Bento XVI conta uma história que, certa vez, o demônio teria aparecido a um monge, um abade chamado Apolo, e esse abade descreve o demônio como uma figura esguia, magra, sombria e sem joelhos. Ou seja, o demônio não consegue adorar, não consegue rezar. E por isso esse ano da oração é tão importante para reconhecermos quem é Jesus e também para rezar. Muito bem, Padre. Muito obrigada. Então, finalizamos este nosso terceiro caderno e no próximo encontro iniciaremos o quarto caderno de oração. Muito obrigada, Padre. Eu que agradeço, Marina. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanham nessa série.